Quando o assunto é desinflamação, existe um ponto de partida? Por onde que eu começo? Afinal, existem muitos temas acerca da inflamação, mas pouco se fala por onde você deve começar. Alguns falam que você deve excluir o glúten, outros falam que você tem que excluir glúten, lactose e comer só orgânicos, enfim. Existem muitos assuntos acerca do processo de desinflamação, mas poucos falam sobre como começar esse processo, para começar então a ter resultado. Vamos imaginar que você tem uma rotina totalmente corrida, de cabeça para baixo. Na realidade, nem tem muita rotina assim. A vida vai passando e você vai vivendo. E aí você para um momento e percebe que precisa melhorar isso. E afinal, como que eu começo a melhorar isso? Onde eu começo a colocar mais atenção para começar a ter resultado desse processo de desinflamação? Você quer saber tudo isso? Vem cá, que hoje eu vou te passar 3 passos fundamentais para você começar a partir de agora a colocar em prática, para começar a ter efeito de desinflamação do seu organismo. Você vai ver que tem resultado pra caramba. Quer saber? Fica aqui que eu te conto. Olá, meu nome é Karine, sou nutricionista e nesse canal nós vamos abordar assuntos como desinflamação do organismo, reprogramação do metabolismo, como destravar a eliminação de gordura. Então, se te interessa esses assuntos, fica aqui, clica aqui, ó, embaixo em inscrever-se e já curte também esse canal. Bem, como eu estava conversando com vocês, nós vamos abordar os 3 passos principais para começar o processo de desinflamação do seu organismo. E o primeiro passo é colocar uma ordem na sua alimentação, colocar rotina. É isso que nos permite regular o nosso ciclo circadiano, quem equilibra o nosso cortisol e a nossa melatonina. Então, se você consegue aumentar o volume calórico dentro da janela de 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, ou então de 8 horas da manhã até as 6 horas da noite, isso te permite começar essa regulação desse ciclo circadiano, o que é fundamental. Número 1, para reduzir processo inflamatório, porque quando eu consigo equilibrar o meu cortisol, automaticamente eu também consigo reduzir esse processo inflamatório, reduzir inclusive resistência à insulina, por exemplo, que é um passo que nós vamos falar daqui a pouco. Segundo, eu consigo reduzir meu desejo controlável por doce, principalmente no final do dia. Sabe aquela pessoa que tem muita vontade de consumir carboidrato refinado, doces no final do dia? Pois bem, isso pode estar relacionado a um cortisol que está alterado. Então, quando eu consigo equilibrar isso, eu também reduzo esse desejo controlável por doce no final do dia. Aquela agitação no final do dia que não te permite ter uma qualidade no sono. Sabe aquela pessoa que acorda sempre, mais cansada, mas no final do dia tá sempre muito mais agitada? Se der uma casa para ela fazer faxina, ela consegue facilmente? Então, isso não é normal. Nosso fisiológico é acordar mais disposta, com o nosso cortisol mais alto, e dormir com o cortisol mais baixo, para dar lugar à produção de um outro hormônio que é chamado de melatonina, que é fundamental para qualificar o nosso sono e, inclusive, é um hormônio também super antioxidante, anti-inflamatório. Então, é necessário a produção dele dentro do nosso organismo. Para isso, eu preciso regular esse ciclo. Como eu regulo? Primeiro, olhando para a sua rotina alimentar. Janela alimentar, trabalhando volume de calorias de 9 às 7 ou de 8 às 6 horas da tarde. Segundo passo, reduzir picos de glicose e de insulina durante o seu período alimentar. Veja bem, não estamos falando só de uma insulina normal em jejum, nem de uma glicose normal em jejum, quando você faz o exame ali. Falo aqui do período alimentar. O quão importante é a gente manter esse achatamento de glicose e de insulina. O que é esse achatamento? Evitar que haja esse pico. Como que eu consigo fazer isso? Através de alguns comportamentos que eu vou te ensinar agora. Primeira coisa que se faz é evitar consumir carboidrato isoladamente. Então, sempre que for consumir uma fonte de carboidrato, associar a uma fonte de proteína. Seja no café da manhã, no almoço, à tarde ou à noite. Em todas as circunstâncias, carboidrato com proteína. Importante também colocar ali, vai fazer a principal refeição, olhe para o consumo primeiro dos vegetais, dos legumes, depois da proteína, depois do carboidrato. Isso também faz com que haja esse achatamento de glicose e insulina. Consumir uma colher de chá de vinagre de maçã antes das principais refeições
também vai facilitar esse achatamento de glicose e de insulina. E existe também um fator importante: mastigar mais. A gente não tem esse hábito, né, de mastigar mais, sempre naquela ansiedade de engolir a comida. Vamos praticar mais esse hábito de mastigar mais para facilitar, inclusive, tanto o processo de digestão quanto também esse achatamento de glicose e insulina. Quando eu consigo fazer esse achatamento da glicose e da insulina, eu consigo facilitar o processo de desinflamação do meu organismo, consigo facilitar o processo de emagrecimento, porque a insulina estará muito mais controlada durante o dia e não alta durante o dia inteiro. Eu reduzo meu desejo controlável por doce, meu inchaço, a fadiga após as refeições. Sabe aquela pessoa que terminou de fazer o almoço e já tá super cansada, doida para dormir? Pois bem, isso pode ter relação direta com uma hipoglicemia reativa, graças a esse pico de glicose e de insulina que aconteceram durante o período alimentar. Então é importante que a gente consiga manter essa estabilidade para não haver esses sintomas. Terceiro passo fundamental: aumentar o consumo de nutrientes, de compostos antioxidantes durante o seu dia. Fala-se muito de excluir tudo, então exclui carboidrato, exclui farinha branca, exclui lactose, exclui glúten. Mas pouco se fala da importância da gente incluir, que é muito mais importante começar essa inclusão antes de pensar em alguma exclusão específica. Então, uma sugestão aqui para você: cerca de 3 porções de frutas ao dia é essencial, 2 porções de legumes no seu dia, um folhoso por dia e 2 porções de chás no seu dia. Provavelmente você já sabe que eu adoro um chazinho de frutas vermelhas. É mais uma possibilidade de você fornecer nutrientes para o seu organismo. Dá prioridades também por frutas mais arroxeadas, vermelhas, por ter também esse valor, esse volume de nutrientes, de compostos antioxidantes, anti-inflamatório. Então, se não tem o hábito de consumir fruta, você pode começar a introduzir essa fruta em momentos onde você vai lembrar, então consumir essa frutinha após o almoço sempre, para começar a introduzir esse hábito, ou após o jantar com mais frequência. Não tenho o costume de consumir legumes, o que eu faço? Começa com uma refeição só. Começa ali com 2 tipos de legumes no almoço ou 2 tipos de legumes no jantar. Depois aumenta para colocar esses legumes no almoço e no jantar. Essas são algumas alternativas que você consegue começar a colocar em prática a partir de agora e começar a ver resultado não só do seu processo de emagrecimento, mas de desinflamação do seu organismo, reduzindo uma sequência de sinais e sintomas que vem graças a um desequilíbrio desse cortisol, a um aumento dessa insulina, a uma falta de oferta de nutrientes no seu organismo. E bom, esses são só 3 passos que você pode começar a colocar a partir de agora em prática para começar a ver o resultado da desinflamação e do destrave da eliminação de gordura acontecer. É claro que quando o assunto é desinflamação do organismo, desbloqueio da eliminação de gordura, é importante salientar que existem várias camadas, né? Então nós precisamos olhar para outros desequilíbrios que acontecem graças a um processo inflamatório no seu organismo. E foi exatamente por isso que eu desenvolvi o método do Reprograme-se. Dentro dele são 15 dias para você reprogramar o seu metabolismo, desinflamar o seu corpo e finalmente desbloquear a eliminação de gordura. São milhares de mulheres que já tiveram resultados comprovados com esse método e desafio. E eu convido você para participar da nossa última turma de 2024. Se você quer saber mais detalhes de como funciona o desafio Reprograme-se, clica aqui abaixo no link da descrição ou no comentário fixado e saiba mais. Espero você lá.